Vamos lá. Então, hoje o objetivo da reunião nossa é discutir meios de contraste e recursos do arco C. Seria mais ou menos uma aula de química e de física hoje. Então, vai ser um pouquinho maçante, assim, é um pouco menos clínico, mas a gente é importante para as próximas reuniões. O pessoal tenta deixar o vídeo fechado e o áudio fechado aí para não bugar a rede de todo mundo aí, porque tem que compartilhar mais dados para a gente poder ver todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que é a definição de um meio de contraste? Um meio de contraste, então, são esses compostos radiodensos, e dentro do organismo, devido à sua composição contendo elementos de número atômico elevado ou baixo, eles proporcionam maior ou menor atenuação do raio-x, melhorando a definição das imagens obtidas em métodos radiológicos. De histórico, então, a gente tem essa foto. Essa foto foi a primeira angiografia feita. Ela foi uma mão amputada que esses dois aí, o Rashek e o Lindenthal, injetaram um contraste e colocaram no raio-x e fizeram essa imagem. E essa imagem chocou o mundo aí, porque para ver essa árvore arterial bonita aí, realmente era algo que ninguém conhecia. Depois veio a primeira angiografia cerebral, depois veio a translombar aí com o Reinaldo dos Santos, uma técnica, uma agulha que passa pelas costas, e depois aí começou a tentativa de tentar reduzir os problemas que o contraste causa. Então, as principais características dos meios de contraste levam em conta a ionicidade, a osmolalidade e a viscosidade do contraste. Em relação à ionicidade, a gente fala que eles podem ser iônicos ou não iônicos. Então, o iônico é aquele que é capaz de se dissociar numa solução, produzindo partículas com poder osmótico. E o não iônico, eles não se dissociam. Então, é bem simples aí. Em relação à fórmula deles, eles podem ter um anel benzênico e eles podem ter mais de um. Então, quando eles têm um, eles chamam monômero, e quando eles têm dois, eles chamam dímero. Isso daí também vai ser importante mais para frente, quando a gente for discutir eles. Então, com essas duas características, a gente pode montar 4 classes de contraste. O monômero iônico, o monômero não iônico, o dímero iônico e o dímero não iônico. Então, é importante a gente caracterizar eles dessas formas. Então, a gente vê do lado aí uma molécula com iodo, e ele é um dímero porque tem 2 núcleos. Então, a gente vai a outra característica que chama osmolalidade, né? Então, ela é relacionada ao tamanho da molécula do agente de contraste e com o número de partículas em solução. Os primeiros, eles eram hiperosmolares em relação ao plasma. Aí, com o tempo, foi percebido que ser hiperosmolar em relação ao plasma não era bom. Aí vieram os de segunda geração com um pouco menos. E os de terceira geração, quando começou a se formar dímeros, aí eles ficaram isoosmolares em relação ao plasma. Então, isso, com o tempo, melhorou para a gente tentar evitar os eventos adversos que a gente vai discutir a maior parte da aula. Então, de baixa osmolalidade, a gente tem umas indicações. A gente pode usar os de alta a princípio, mas em alguns pacientes de primeira, a gente tem que usar esses de baixa. E são esses pacientes que já tiveram alergia ao meio de contraste. Quando eles têm história de asma ou alergia, quando tem doença cardiovascular, então seriam os pacientes nossos, consciência renal, pacientes diabéticos, quando a gente vai estudar o pulmão, por exemplo, numa angiotomografia de pulmão para pesquisa de TEP, pacientes desidratados ou debilitados e pacientes com anemia falciforme.
Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico aí mostra a osmolalidade dos principais contrastes usados. Então a gente vê a meglumina ali em cima, o oxalamato de meglumina, que é um que é muito utilizado. Olha como ele tem alta osmolalidade. E ali o idoxanol, são vários nomes difíceis até para falar, que é o Visipac, no caso, o melhor aí, o mais isosmolar, então provavelmente ele tem tudo para ser o que menos causa dano ao organismo na hora de se usar. Então, outra característica é a viscosidade. A viscosidade de um líquido, ele diz respeito à resistência intrínseca de um material em modificar sua forma. Ele depende do tamanho da molécula e da complexidade das cadeias laterais. A viscosidade, é importante a gente ver que ela é menor quanto maior for a temperatura. Então, toda vez que a gente vai usar um contraste em uma pessoa e um paciente, se possível, aquecer o contraste à temperatura corporal antes do uso. Isso deixa ele muito mais fácil de usar, menos viscoso. E a gente lembra da aula de catéteres, que conforme o comprimento do catéter vai aumentando a pressão, a resistência ao fluxo, e a viscosidade ela aumenta ainda mais a resistência ao fluxo. Então é bom manter ele na temperatura corporal. A força para se injetar uma substância por um catéter, então, aumenta em proporção geométrica com a concentração na solução e com o peso molecular. Então, a gente vê que tem contrastes aí que são muito grandes, muito pesados, e eles são mais viscosos, então é mais difícil de usar também. E os contrastes não iônicos, diméricos, têm maior viscosidade que os não iônicos monoméricos. Então, a gente vê aí que o contraste que a gente quer, o ideal, ele é mais difícil, ele é mais viscoso. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Por isso que é bom aquecer ele antes de usar. Então, só para vocês terem uma ideia aí da variação da viscosidade em relação à temperatura, eu pus esse gráfico aí para comparar os vários tipos de meio de contraste em duas temperaturas aí, 20 graus, que seria mais ou menos a sala do centro cirúrgico, ou a sala do tomógrafo, até mais frio, né? E a viscosidade a 37 graus aí, quando ele sai do aquecedorzinho lá, e ó como que cai a viscosidade, a força que precisa ser usada para impelir esse contraste. Então, essa tabela, outra tabela enorme, mostra aí os mais variados tipos de meios de contraste, a concentração de iodo que tem neles, se eles são monômeros ou dímeros, se eles são iônicos ou não iônicos. A gente percebe que a tendência é todo mundo ir para ser não iônico, e a osmolaridade, então também a tendência é que sejam de baixa osmolaridade. E a diferença da viscosidade aí em relação à temperatura. Então, a gente percebe aí que o ideal a gente pegar um dímero, tipo o hidroxanol, o Visipac, igual eu falei, ele é isosmolar, não iônico, e ó, mesmo ele, você aquecendo ele aí de 20 para 37 graus, ó como que despenca a viscosidade dele aí, chegando a menos da metade da viscosidade a 20 graus. Então, os contrastes, os meios de contraste, eles causam um fenômeno chamado atenuação do raio-x. Atenuação é a capacidade do meio de contraste de atrapalhar o raio-x. Então, ele depende da concentração de iodo na molécula. Então, quanto mais iodo tiver na molécula, maior sua capacidade de atenuar. Da distância do raio-x até a solução, então, por isso que muitas vezes a gente aproxima do dispositivo lá que gera o raio-x para tentar melhorar a imagem. E da energia do fóton. Então, isso diz respeito lá aos quilovolts, aos miliamperes. Então, por isso que para a gente, às vezes, enxergar melhor, a gente tem que aumentar a energia do fóton. Só que isso tem potencial nocivo, porque os efeitos adversos da radiação são muito comparáveis aí ao quanto de energia que a gente usa durante o exame. Agora a gente vai para a parte principal, aí, que são as reações adversas dos meios de contraste. Reação adversa é um evento no organismo causado pelo meio. Então, tem vários tipos, a gente vai discutir agora. Existe uma classificação para essas reações adversas. Existem as de 1 a 4.
Então, a gente observa que conforme vai aumentando o número, vai aumentando a gravidade, sendo que o prurido e o rubor e a urticária, eles são os mais leves. Então, o paciente, se ele vai desenvolver os mais graves, muito provavelmente ele começa a desenvolver o leve e com o tempo tende a piorar. Então, é por isso que é necessário uma observação do paciente após o uso do contraste. A gente vai ver mais para frente isso. E pode chegar até a parada cardíaca, o meio de contraste. É bem raro, mas pode acontecer. Isso diz respeito à pessoa que injetou o contraste. Ela é responsável por esse paciente enquanto houver esse risco aí do evento adverso. Então, a gente classifica essa reação em aguda, tardia ou muito tardia, né? Então, as reações agudas acontecem geralmente em menos de 1 hora. E elas podem ser não alérgicas e alérgicas. A gente vai ver daqui a pouco isso, a diferença entre elas, mas elas acontecem geralmente após até 1 hora. De 1 hora até 7 dias, o paciente ainda pode ter uma reação cutânea, mas é menos grave. E mais de 7 dias, que é muito tardia, a gente tem aí a tireotoxicose, que é um problema na tireoide causado pelo iodo, e dá uma disfunção dela, e o paciente pode aí ter os sintomas como se fosse um hipertireoidismo muito acentuado, e ela acontece muito tempo depois do uso do contraste. Então, é importante aí a gente, sempre que faz um exame contrastado, lembrar o paciente que ele pode ter reação aí até mais de 1 semana depois do exame. Então, ele tem que ficar atento a isso. Então, o que o contraste faz no corpo do paciente, né? Então, ele pode causar toda essa lista de eventos. Então, pode causar desde simples dor e calor local, onde injeta o contraste, até crise convulsiva, pode ter crise hipertensiva, pode ter inflamação brônquica aí, pode ter edema agudo pulmonar, pode ter até encefalopatia induzida pelo contraste, e dentre outros aí que é dessa lista, uma lista enorme. Então, o contraste pode causar muita coisa, claro que é tudo muito raro, mas pode acontecer. A nefropatia induzida pelo contraste é uma complicação, um evento adverso relativamente grave, porque se ele não for manejado de forma adequada, o paciente pode ter complicações importantes. Então, a gente precisa saber identificar. Ela já foi descrita há mais de 50 anos, e a gente tem que saber que a nefropatia ela é uma condição transitória. Então, é muito, muito, muito difícil o contraste por si causar uma insuficiência renal crônica. O que acontece é que, ao causar uma alteração aguda da função renal, pode levar a internação prolongada, complicações clínicas e aumento da mortalidade do paciente. Então, por exemplo, o paciente tomando um anti-inflamatório normalmente não causa nada, mas ele leva uma ira pelo contraste, e esse anti-inflamatório pode realmente causar a lesão que cronifica. Então, é um adjuvante, ele piora as outras coisas que estão juntas. A incidência, então, é de 5%, uma incidência alta, se for pensar, uma pessoa a cada 20 que recebem contraste vão ter uma alteração transitória da função renal. A gente define essa nefropatia induzida pelo contraste pelo valor da creatinina. Então, se aumentar de forma absoluta entre 0,5 e 1 miligrama dentro de 48 horas após a exposição do contraste, a gente pode chamar de nefropatia induzida. Mais modernamente, a gente, por exemplo, como a gente faz exame em pacientes muito idosos, que às vezes a creatinina dele é 0,4, um aumento relativo de 25% já pode ser chamado de nefropatia induzida pelo contraste. Seria o paciente, o vozinho que sobe de 0,4 para 0,5. E aí a gente, às vezes, passa batido isso e, no fundo, ele está fazendo essa nefropatia e, junto com os outros medicamentos que ele já toma, ele pode aí piorar a função renal de forma crônica. Existem fatores de risco relacionados ao paciente que podem causar. Então, uma disfunção renal prévia, que é pior em diabéticos, a desidratação, aí, que depois a gente vai falar bastante, hipotensão, insuficiência cardíaca, idosos maiores de 70 anos, pacientes com o mieloma múltiplo. Se a gente faz procedimentos complexos, combinados, faz angioplastia das duas pernas, faz uma tomografia seguindo de uma angioplastia, que também entra aí no excesso de contraste. Quando a gente junta do contraste aí drogas nefrotóxicas, igual eu falei do anti-inflamatório, o uso de anti-inflamatórios não hormonais aí realmente é algo importante. Por isso que a gente, pelo menos da vascular,
evita muito prescrever esse tipo de medicamento. Agora, existem fatores de risco relacionados ao contraste, né? Então, osmolaridade dependente, como eu falei no começo, quanto maior, pior é. A concentração dependente, então, por isso que é muito interessante considerar diluir o meio de contraste, até o limite que você consiga ter uma atenuação boa para o seu exame. A via dependente, se a gente usa dentro da artéria, é pior que dentro da veia. Então, por exemplo, a gente que faz angioplastia, que injeta dentro da artéria, é pior. O intervalo entre os exames, então a gente sempre tem que tentar o maior intervalo possível entre os exames contrastados. Como que a gente sabe que o volume foi muito de contraste? Existe uma formulazinha que a gente pega, multiplica 5 vezes o peso e divide pela creatinina. Isso dá um valor bem alto, se for pensar. Um paciente de 70 quilos, se tiver creatinina de 1, ele pode receber até 350 ml de contraste. Mas às vezes o procedimento é muito complexo, igual o aneurisma de aorta, e ele recebe muito mais que isso. Aí ele vai ter chance de desenvolver a nefropatia induzida. E, de forma resumida, assim, mais que 100 ml, só se o clearance for normal. Paciente que tem alteração da função renal não deve receber mais que 100 ml de contraste de uma vez só. É muito contraste, o rim vai sentir aí o impacto e vai agudizar a função. Então, depende do perfil do paciente. A estabilidade hemodinâmica ajuda, a dose abrupta e concentrada, o maior volume, e também o rim pode machucar quando a gente estuda lá dentro da aorta por êmbolos de ateroma. Então, machuca o rim, junto com o contraste vai ter essa embolia de ateroma para o rim, e pode também, os dois somando, causar um problema maior. O mecanismo de lesão do contraste no rim, ele diz respeito ao que o contraste induz uma vasoconstrição da artéria aferente e ele diminui o fluxo medular. E junto, ele causa hipóxia da medula do rim. E isso faz precipitar proteínas no túbulo, então leva a obstrução tubular. E junto com isso, tem liberação de radicais livres. Então a gente observa que o contraste ele atua nas 3 partes do rim, né? Antes do rim, a vasoconstrição, e ele causa vasodilatação sistêmica. Ele dentro do rim, ele causa essa lesão dos glomérulos aí do interstício, e depois do rim. Então ele pode causar aí tampões que obstruem o néfron e mais para frente a via coletora da urina. Então a gente vai atuar de uma forma que tenta mexer nessas 3 partes, na tentativa quando a gente for prevenir essa nefropatia induzida. Então, é o que eu falei agora há pouco, o intervalo entre as injeções do meio de contraste, a gente tem que sempre avaliar a real necessidade do uso do meio do contraste no exame. Às vezes, um exame sem contraste pode até fornecer a informação que você quer ter, então não dê contraste na sequência, porque vai dar problema se for muito junto os exames. Se for realmente necessário, a menor quantidade possível. Se a função renal for normal, o intervalo de 4 horas seria o intervalo mínimo. Se a função renal for alterada, a gente aí considera 48 horas. Se for usar um outro tipo de contraste, tipo gadolínio, até 7 dias. Então, é importante aí. Então, pelo menos 48 horas. Então, é o paciente que a gente faz o angiotomo e a gente decide se vai tratar no mesmo dia ou não. Aí, então, a gente vê a função renal. Se ela estiver alterada, é melhor esperar um pouquinho, só porque, principalmente para não ter problema no rim. Então, nem sempre a urgência é uma emergência, às vezes dá para esperar um pouquinho, que é para ir numa melhor condição para a cirurgia. Paciente dialítico, não precisa modificar a rotina dialítica, então não tem aquela conversa de, usou contraste, tem que dialisar imediatamente. Não é assim. O meio de contraste à base de gadolínio, sim. Essa aí tem que ser logo, porque depois a gente vai ver que esse contraste ele causa um problema no renal crônico aí, que dá problema para o resto da vida do paciente. Mas o paciente normal, que é dialítico, fez uma angiotomo, fez uma flebografia, fez outro exame, não precisa dialisar logo na sequência, a não ser que ele esteja hipervolêmico, claro, usou muito volume, aí o volume que está fazendo diferença e não simplesmente porque usou contraste. Então, estratégias para prevenção, né? Então, existem descritas essas 4 estratégias. O volume, o fluimucil, que é a N-acetilcisteína, o bicarbonato e
mecanismos aí de mexer com o sangue para a gente tentar tirar o contraste por hemofiltração e a hemodiálise. A expansão volêmica é a forma mais importante. Então, existem várias recomendações aí, antes e após o uso do contraste. Se for paciente fazendo exame normal, for fazer exame coronário, se for fazer qualquer tipo de exame aí, ele tem que receber volume antes e depois. Não tem só fazer depois ou só fazer antes. Ele precisa ser muito bem hidratado, porque a hidratação, ela atua nas 3 partes lá do rim. Então, ela diminui a hipovolemia, ela aumenta a pressão lá do sangue na artéria aferente, ela lava os túbulos, ela tira a obstrução, né? Então, e ela carrega junto o contraste. Então, a gente na urina. Então, acaba que precisa hidratar muito bem. O Flumoxil já foi muito mais usado no passado. Hoje em dia, praticamente poucas pessoas usam. Os últimos consensos falam que tem dúvida se realmente funciona. Tem gente que usa pelo pior das vias, né, que é a via das dúvidas. Então, acaba que essa é a prescrição, 600 mg 12 horas, de 12 em 12 horas, antes e após o procedimento. O bicarbonato, ele atuaria se na geração de radicais livres, porque essa geração depende do pH. Existe esse protocolo aí de 3 ml quilo-hora 1 hora antes do procedimento e 1 ml por quilo-hora por 6 horas. Mas ainda tem muitas dúvidas. Também realmente não é padrão usar esse medicamento. E a hemofiltração e a hemodiálise, a gente tem que considerar mais quando usou muito volume do que pelo fato de ser meio de contraste. A dificuldade técnica é porque no hospital é feito em UTI e às vezes tira muito líquido do paciente e aí causa uma hipovolemia, o que pode ainda piorar ainda mais a situação, porque lembra que a hipovolemia é ruim para o rim. Então tem que pesar bem, ainda tem dúvidas aí se vale a pena fazer esse tipo de procedimento. Reações alérgicas. Entre os eventos adversos, as reações alérgicas são realmente as mais preocupantes, né? Então vamos discutir elas aqui. Elas variam de sintomas leves, a urticária, até pode ter uma parada. Acontece mais em contrastes iônicos do que não iônicos. E elas são divididas em 2 tipos, a anafilactoide e a não anafilactoide. A anafilactoide é aquela que mimetiza uma reação alérgica. Então, a gente não fala que realmente que é uma alergia ao contraste, né? É uma reação que parece uma alergia. Por quê? Tem liberação de histamina e serotonina. Graças a Deus, elas são menos comuns. E elas costumam ocorrer 20 minutos após a injeção do contraste. Elas não dependem da dose. Então, isso que é o mais importante. Mas só fez 5 ml lá para ver. Não importa. Se tiver asma, tem 5 vezes mais chance de ter. Se já teve uma vez, tem 4 a 6 vezes mais chance de ter. Pacientes com comorbidades, cardiopata, nefropata, uso de beta-bloqueador, tem mais chances ainda. E, incrivelmente, né, a ansiedade ou medo ainda ajuda a ter a reação. O paciente já está com medo, aí ele acaba tendo a reação. Aí acaba falando, né, sabia que estava com medo de fazer o exame, não devia ter feito, né? Mas na verdade é porque essa situação aí de hiperadrenalina aí pode desenvolver, junto com o contraste, a liberação da histamina e da serotonina. As não anafilactoides, elas são mais comuns. Então, graças a Deus, elas são menos comuns, são mais comuns. Por que acontece ela? Porque ela depende da capacidade do contraste em mudar a homeostase do organismo. Elas dependem das características do contraste, ionicidade e osmolaridade e do volume. Então, é uma reação dependente do volume. Se é muito iônico ou se a osmolaridade é muito alta. Os sintomas mais afetados é o cardiovascular, o respiratório, urinário, gastrointestinal e nervoso. Então, é o paciente que vai fazer
uma tomografia e fala assim, nossa, senti um calor no corpo. Isso é uma reação não anafilactoide. Ou o paciente que passou mal durante o exame, pode ter feito uma reação vasovagal. É uma reação anafilactoide. Então, a gente vê aí que são sintomas que o paciente, como sintoma, né, ele vai te relatar. Então, a não anafilactoide é um sintoma, enquanto que a anafilactoide é um sinal. Você vai ver no paciente, ele não vai te falar nada. Você vai ver que vai começar a ficar vermelho, vai começar a respirar diferente. Então, você precisa ficar atento ao paciente, ao que ele fala, mas também ao que ele não fala. Porque isso daí que vai mostrar para a gente qual é a reação que ele está fazendo. Vamos lá. Então, nessa tabela aí, nas reações agudas não renais, a gente resumidamente fala aí que, vamos falar mais das anafilactoides, elas são menos comuns, só que elas são imprevisíveis. Pode acontecer e aconteceu. Não depende do meio, não depende do volume. As pessoas são suscetíveis, quem já teve uma vez pode ter de novo, e elas são imunomediadas. Então, é uma alergia, praticamente uma alergia. E como a gente discutiu no começo aí, o quadro clínico pode ser leve, moderado ou grave. Então, o paciente que fez um exame com contraste e fica espirrando, o olho vermelho, tem que ficar atento. Ele pode estar começando aí uma reação de hipersensibilidade. Coçou a pele, isso daí é importante. Estou com desconforto para respirar. Isso daí pode estar começando uma reação, lembra que eu falei que começa do leve e evolui para o grave. Ele não vem no grave direto. Então, a gente vai precisar enfrentar essas reações, né? Então, o tratamento dessas reações, quando é leve, é só observar. Começou a espirrar, dá um antihistamínico, tudo bem, mas tem que observar. Se a reação é moderada, depende da sintomatologia, mas a gente tem que monitorizar o paciente e já ficar atento que pode vir a piorar. Se a reação é grave, o paciente tem risco de morrer pelo contraste, então ele tem que ser internado e tem que ser tratado de forma agressiva. Então aí vai ser chamado a equipe médica e provavelmente que atua nesse tipo de tratamento. Então, existem formas de tentar prevenir. Existe um relato do uso de corticoide 12 horas antes e 2 horas após o exame. Isso é uma prescrição médica, né? Então o médico tem que saber do histórico para tentar prever a chance do paciente ter uma reação. A gente não dá corticoide para todo mundo, não é protocolo. E tem que ter um carrinho de parada junto do local do exame. Então, se é no centro cirúrgico, tem que ter um carrinho de parada lá dentro. E se é no setor de imagem, tem que ter um carrinho de parada lá. Sempre que a gente tiver previsão de uso de contraste, a gente tem que considerar a prevenção. Então, por exemplo, vai implantar um catéter, mas existe uma chance de ter que fazer um estudo vascular, fazer uma flebografia, por exemplo, a gente tem que tentar ver se o paciente tem indicação do uso do corticoide e, de preferência, hidratar e fazer o jejum. Mas é um procedimento tão simples, por que eu preciso do jejum? Mas o jejum não é pelo procedimento. É porque se você vai usar o contraste, existe a chance aí da reação que não é dependente do volume. Então, às vezes, precisa fazer uma intervenção na via aérea do paciente e aí, sem jejum, aí ele aspira e piora tudo. A gente trata a manifestação e suspende o exame imediatamente. O primeiro sinal de evento adverso tem que ser suspeito o exame. Mas falta pouco para terminar. Não, não faça isso. Tem que suspender o exame. Então, existem medidas até para quadros graves, aí, usar adrenalina ou até diazepam na convulsão. Então, tem que dar o suporte do paciente aí, que com o tempo a tendência é melhorar. Então, a gente busca alternativas para o uso do contraste iodado. Um muito comum, muito famoso aí é o dióxido de carbono. Ele é um gás incolor, inodoro, é compressível, ele é atóxico, né? Ele sai na nossa respiração, ele pode ser injetável, ele é rapidamente absorvido, não é nefrotóxico, não é hiperosmolar, não é alergênico, pode ser usado para estudos sequenciais em dias consecutivos, um atrás do outro. Ele é barato, ele é menos viscoso que o contraste e dificilmente altera o pH do sangue.
mesmo a gente achando que pode ter esse problema, mas é muito pouco que ele faz. Quem importa mais no nosso pH é o bicarbonato, né, e não o CO2. Então, outras alternativas. Então, em relação às alternativas, temos o CO2 ainda, falando dele. Ele faz um contraste negativo, porque ele é baixo número atômico, é diferente do contraste iodado, que é alto. Então, onde ele estiver, o raio passa mais, então fica branco, né? Então, a técnica de uso, a gente tem que injetar rápido, é muito mais importante que o volume injetado, porque se a gente injetar devagar, vai formar bolhas, e essas bolhas flutuam no sangue e preenchem de forma incompleta e confunde o exame. Se for injeção manual, no máximo 50 ml e 2 minutos entre as injeções. Contraindicação aí é comprometimento respiratório grave, é por onde o CO2 vai sair. O estudo do cérebro, estudo da aorta acima do diafragma, a gente não deve usar. Então, essa é uma imagem aí para a gente ver como é que funciona. Do lado esquerdo, a gente tem o contraste diodado, a imagem a atenuação do raio acaba escurecendo o local que ele está. E no CO2, não tem atenuação, o raio passa mais, fica branco. Então, você vê aí a diferença, mas até que dá para ver razoavelmente bem, tanto que ele é indicado aí para os exames acima do joelho, nas artérias do joelho para cima, a princípio não teria problema usar. O gadolínio é um contraste que é usado na ressonância, né? Mas é possível usar ele em qualquer exame como contraste. Só que é um contraste meio complicado, porque ele é um metal, ele é tóxico, a excreção é lenta, a meia-vida é de semanas no corpo do paciente. O uso dentro da artéria off-label, não existe estudo sobre isso, então as pessoas usam, se usarem, são por conta própria. O volume máximo é bem pouquinho, não pode usar muito. Eventos adversos de 1%, e ele tem essa complicação tardia que chama fibrose sistêmica nefrogênica, que o paciente começa a apresentar fibrose no corpo todo, e ele é associado à insuficiência renal crônica, então o paciente renal crônico idealmente não usa esse contraste. E as reações adversas muito tardias, então, a gente tem aí dos dois, que a gente pode ter, qualquer pessoa pode ter, a tirotoxicose e a fibrose sistêmica nefrogênica. Agora um texto um pouco comprido, mas vou resumir ele, que são condições especiais, né? Então, o paciente especial, o que a gente faz em relação ao contraste? A gestante, o ideal é que não use contraste, né? Então, por quê? Porque, como eu falei lá do iodo na tireotoxicose da pessoa, pode dar problema na função tiroidiana do bebê quando ele nascer, né? Se for usar gadolínio, tem que usar os que não são renal crônico, aí, os que têm baixo risco da fibrose sistêmica. Paciente amamentando, não precisa parar a amamentação para fazer o exame contrastado, só se a mãe pedir. Então, se ela tem medo, então ela daí para, mas a princípio não precisaria. Existem algumas recomendações de ficar 24 horas sem amamentar quando for usar contraste, mas é só do gadolínio, né, para tentar evitar a fibrose sistêmica. Se o paciente tem doença na tireoide, ele não pode usar o hipertireoidismo manifesto com clínica e não pode usar nenhum meio de contraste iodado. Se ele usou iodo radioativo, tem que esperar 2 meses aí, depois que usou o contraste iodado, para usar o iodo radioativo. Anemia falciforme, não precisa evitar o gadolínio ou o iodado iso ou hiposmolar. Então, a gente usaria só o hiposmolar, porque ele pode dar... Se usar hiperosmolar, pode dar problema nas hemácias do paciente, mas a gente tem que hidratar bem ele. Paciente aí com tumores quentes, aí, que liberam substâncias vasoativas, a gente pode usar o contraste iodado não iônico ou o gadolínio. Injeção intraarterial, tem que aí usar bloqueador alfa, é mais complicado de usar, então, a princípio, não é recomendado. O mieloma múltiplo que eu falei, que é o paciente que pode ter lesão renal, ele tem que ficar atento. Então, se ele tiver função renal normal, a gente pode usar hidratando bem ele. Agora, se ele está com uma função renal alterada, aí é complicado
Tem que pesar muito o risco-benefício. Existem outras situações, miastenia graves, não sabe se é contraindicação. A metformina, vou falar daqui a pouquinho mais, mas ela é realmente um caso interessante, porque a gente fica na dúvida se tem que ou não suspender. O que o pessoal fala mais é que se o paciente tem a função renal alterada, ou se a injeção é intra-arterial, aí tem que suspender. Risco de acidose lática. Agora, se for injeção venosa, a princípio não precisaria suspender. Então, uma angiotomografia faz injeção venosa, a princípio não tem problema suspender. Depois vou passar o link da minha bibliografia aí, eu tirei de um guideline do ano passado, então é uma coisa bem recente. Então é interessante a gente discutir, lerem depois, né, para ver isso daí tudo que eu estou falando. O beta-bloqueador não precisa suspender, mas se tiver uma alergia, uma asma grave lá durante o pós-exame, talvez tenha uma dificuldade de resposta, talvez tenha que aumentar a dose. Certo? Tirosina 2 é bem difícil de encontrar paciente, mas pode ter reação cutânea ao meio de contraste. A metformina, ela tem essa tabela. A gente percebe, então, o que ele descreve. Que se a função renal for boa e o contraste for venoso, ou não for direto na artéria lá na frente do rim, pode continuar normalmente. Agora, se a função está alterada, se está insuficiência renal aguda, ou alguma outra insuficiência, aí tem que suspender a metformina. Né? Então, paciente bom, assim, que a gente sabe que a função renal é boa e não tem nenhum problema, esse daí pode seguir adiante. A princípio, essa é a recomendação. Em relação a catéteres, né? Então, aí outro problema. O paciente está com um catéter, pode fazer angiotomografia por ele? Puxa vida, tem que saber qual é o catéter do paciente. Sempre tem que saber qual é o catéter, a marca, porque os fabricantes sabem o quanto o catéter aguenta da pressão lá da bomba injetora. Né? Então, ó, aí tem uma tabelinha aí do catéter do abocate que o paciente está usando, do 18 ao 24, para mostrar os ml por segundo que dá para usar. Então, tem que estar atento a isso. O paciente está com pique, se o fabricante fala que pode usar, beleza, manda ver. Se o fabricante fala que não pode usar, aí não tem jeito. Né? Então, o pique não aprovado. Se o catéter for no acesso femoral, o ideal é que não use para fazer contraste iodado. Ou um catéter periférico, um abocate funcionado a jugular externa, não é ideal que use. Catéter de hemodiálise, que a gente discutiu lá, o Permicat, não é ideal que use. Um catéter venoso central tunelizado não é ideal. Ou qualquer catéter interarterial não é ideal que use para via de acesso para o meio de contraste. Então, essencialmente, aí, o catéter tem que ser venoso e o fabricante tem que confirmar o uso e o calibre tem que ser compatível com a velocidade de injeção do contraste. Tá bom, não seguiu o recomendado, extravasou o contraste. Né? Percebeu que extravasou, pare imediatamente o exame, avalie o local e confirma que extravasou. Idealmente, se for um acesso, um abocate, tem que ser feito o saque do acesso. Então, a gente às vezes deixa lá, injetou nesse abocate aqui na prega do cotovelo, vazou um pouquinho de contraste, mas segue o jogo. Não, tem que tirar, por quê? Porque esse local aí, a veia foi machucado. E o catéter de acesso, ele é mais um componente que vai ajudar numa flebite ou trombose local. Então, a gente tem que tirar o acesso do local. Então, às vezes não tem acesso, põe lá na safena e deixa o acesso. Né? Aí extravasa, aí faz TVP de membro inferior. Tá, foi grave o problema? Aí tem que chamar a gente ou a plástico. Né? Se não foi grave, monitorizar e acompanhar. Aí acaba que tem que ficar um tempo sob observação. Então, essa é a bibliografia que eu usei, esse meio de contraste, conceitos e diretrizes, é da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, foi publicado
no meio da pandemia, aí, em agosto do ano passado. E esse é o link, mas mesmo eu tenho o arquivo, vou mandar nos grupos depois aí para vocês terem acesso e poderem ler em português. É bem tranquilo de ler, bem legal. Foi daí que eu tirei a nossa discussão. Muito bem. Como acabou agora a parte da química da discussão, a gente vai para recursos do arco C. Essa parte é rapidinha, é só para a gente dar nome aos recursos, porque às vezes a gente conversa e o pessoal não entende ou não sabe o que a gente está fazendo. Então, o arco C é um aparelho que emite radiação ionizante, então é importante saber isso. Ele é capacitado para radiografias estáticas e a fluoroscopia, que é o exame dinâmico. E ele é composto, então, pelo arco sobre as rodas, um tubo de raio-x, um colimador que tenta concentrar o raio-x, uma unidade de comando, que tem um painel de comando, o intensificador de imagens, que é o que ele absorve o raio-x e monta a imagem, e esses sistemas de monitores com suporte móvel. Muita gente chama o arco C de intensificador, então é por causa que está vendo essa parte dele, não está errado não. E ele é dotado de recursos para técnicas de aquisição de imagens. Então, quando a gente pede uma aquisição, a gente tem que pedir uma aquisição e qual técnica que a gente vai usar, que a gente vai ver agora. Antes de tudo, né, vai mexer com raio-x, radiação ionizante, tem que tentar usar equipamento de proteção individual. É importante aí usar o avental de chumbo, a cervical, e se conseguir o óculos também. Principalmente a tireoide e as gônadas, né, os ovários, testículos, são os tecidos mais sensíveis do nosso corpo à radiação. Então, é importante proteção aí para não ter complicação. Só para vocês terem uma ideia aí, a espessura que precisa ter do chumbo, 0,25 milímetro de chumbo nessa tensão aí de 55, aí já segura praticamente 99% do raio-x. Vocês têm que ter uma ideia que a nossa proteção individual, ela não previne quando o raio-x vem diretamente para a gente. Essa proteção que a gente usa é para radiação indireta, que é aquela que bate no paciente e desvia. Então, a pessoa fala assim, não, eu vou ficar aqui perto, mas não está apontado para mim. Não, não é assim. E a gente tem que tentar usar o mínimo de kV possível, a menor energia possível, para tentar se proteger. Aí, a radiação é uma coisa muito séria, a gente não vê, né? A gente subestima, o pessoal fica na sala sem avental, e isso é muito grave. Aí, depois de um tempo, aparecem doenças graves, a gente sabe que pode dar leucemia, pode dar tumores, então tem que se proteger o máximo que puder, porque a exposição já é insalubre, né? Uma partezinha a gente vai tomar, então a gente tem que tentar reduzir ela ao mínimo possível. Então, a gente aí tem dois monitores, esse teclado aí para identificação do paciente. Então, a parte de cima é o intensificador de imagens e a ampola de raio-x, a parte inferior, é de onde as juntas fazem o arco C e de baixo sai o raio-x. Então, o raio-x vem de baixo. Algumas pessoas já me perguntaram aí, de onde que vem o raio-x? Ele vem de baixo. Ah, e tem material radioativo aí dentro? Não, não tem. Hoje em dia não é mais assim. É através da energia elétrica que produz a radiação. Então, aí não tem risco de se expor ao césio, essas coisas mais, não. Então, a gente liga na tomada e ele produz a radiação para a gente. Então, ele tem um pedal, que é o para acionar, e esse painel de controle, que é o que a gente vai discutir agora. Então, o comando mais simples se chama escopia. A escopia é o olhinho, né? Então, esse olhinho é ver. Vamos ver por dentro do paciente. É uma imagem em tempo real. Geralmente não salva as imagens automaticamente. E é uma técnica automática. É só ligar e pisar. Então, ela é esse olhinho. O olhinho que faz, com ele clicando, acendendo a luzinha, ele tá funcionando. Aí existe a escopia pulsada, né? Então, a escopia pulsada é esse olhinho com esses desenhos juntos, aí, esses platôs, esses gráficos. Por quê? Porque ela não é contínua. Ela vai soltando fotos, que a gente chama de frames. Só que isso faz com que aumente a radiação, porque cada frame é muito mais potente. Então, pode aquecer mais. A gente não usa esse normalmente. Geralmente, quem usa é a ortopedia, para ter uma imagem mais potente. Vai, de uma vez só, tira uma foto. Né? Então, dá para dar os frames aí de meio até 16 frames por segundo.
A radiografia digital é um recurso do arco, é como se fosse um raio-x mesmo, é um tiro só. Você identifica a estrutura e quer salvar uma imagem, aí você pode fazer esse DR, que ele vai salvar essa foto com mais nitidez. Então, às vezes, precisa ver coisas mais difíceis de ser identificadas, aí usa esse recurso e salva uma foto para registro. A subtração, que é o recurso que a gente mais gosta, então é por isso que a gente fala assim, vamos fazer uma aquisição por subtração. Então, a aquisição é ver uma imagem, mas eu podia falar assim, vamos fazer uma aquisição por escopia simples, né? Só ver por dentro do paciente. Então, na aquisição, é uma técnica que subtrai, elimina toda a estrutura a partir de uma imagem inicial, sendo que mudar de radiopacidade será evidenciado. Então, a gente vê nas fotinhos ali que de um lado está sem subtração, o contraste e os ossos aparecendo. E do outro lado, o computador tirou tudo e só aparece o contraste. Então, o contraste segue, que vai mudando, e a gente consegue ver ele melhor. Então, chama sub o botão. Então, ligou o sub, ligou a subtração, a gente vai ter essa imagem. O roadmap é outro recurso bem interessante. É uma função que a gente usa para sobrepor uma imagem da escopia, só que baseada em cima de uma subtração. Então, a gente primeiro faz uma imagem de subtração, aí o computador separa ela e a gente faz a escopia em cima dela. Então, para esse recurso de roadmap, é importantíssimo não mexer nada, né? Já que segurou, tirou tudo, as imagens que tinha, os ossos, tudo. Se mexer, vai ter problema, vai perder o roadmap. Então, o arco fica parado, a mesa fica parada, o paciente fica parado, fica tudo parado. Não pode mexer. O zoom, né? Várias vezes a gente vai em alguma cirurgia, eu falo para o pessoal que está com a gente, liga o zoom. Ah, mas não sei se tem zoom. O zoom é esse botão aí. Sempre que vê uma imagem de um intensificador com um xizinho dentro aí, que são os raios de luz, é o zoom. Então, viu esse botão? Pode apertar que provavelmente vai ligar o zoom, ele aumenta aí de 2 a 3 vezes. É um recurso importantíssimo para a gente, mas ele concentra o raio-x. Então, não pode usar muito tempo, porque esquenta o arco e aumenta a exposição a raio-x. É como se fosse um feixe mais forte de radiação. Aí simples tem esses dois botões aí que eu tenho que pôr, porque às vezes se pergunta, né? Então tem o botão que sobe e desce a torre, tem o botão que liga e desliga, geralmente é uma bolinha dentro da outra. É importante a gente conhecer. E existe os filtros, né? Então o filtro, ele faz uma passagem parcial do raio-x. Então esse botão aí é importante, a gente usa muito pouco, mas é importante porque a gente vendo uma posição, ele vem a um filtro parcial, a gente consegue ver o restante, ter uma ideia, só que tomando menos radiação. Existe um princípio da radiação que a gente chama de ALARA, que é uma sigla em inglês para o mais baixo possível, né? Então a gente sempre tem que estar em mente, durante a usoscopia, ou qualquer aparelho que imita radiação, é uma corrida constante contra a radiação. Tem que estar sempre pensando o que fazer para tomar a menor radiação possível, o tempo todo. Não pôr a mão entre o intensificador e o paciente, ficar longe do paciente e do arco C durante a injeção de contraste, tentar usar o filtro, porque tudo isso, ao longo do tempo, vai se somando, né? Então, com o tempo, vai diminuindo aí a exposição, porque quem trabalha com radiação não tem jeito, escolheu trabalhar aí com risco. Então, se a gente conseguir diminuir um pouco esse risco, melhor fica para a gente. Existe o colimador, né? O colimador seria o filtro total, 100%. Então, ele impede a passagem do raio-x, né? Então, ele tem esse botãozinho aí que ele pode abrir e fechar. É importante a gente conhecer o colimador. E por último, o trato da imagem, né? Então o pessoal já sabe bem, dá para inverter direita e esquerda, superior e inferior, e dá para rodar horário anti-horário a imagem aí para a gente tentar aproveitar o máximo da imagem que a gente está adquirindo aí com o arco C. Tudo bem, pessoal? Acabamos aí a apresentação de hoje. São só apresentações muito longas. A gente... Pessoal guerreiro, fica até o final aí.